festa das mães. Ela chega até nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e o espírito que traz a mediunidade para a natureza e vive com os animais. Isso parece até uma coisa que não acontece, mas acontece muito, principalmente no interior das grandes capitais. Fala também daquelas que procuram no lixo o alimento para sua prole. Ele fala daquelas que vendem o corpo. Fala também daquelas que sofrem calúnias e que sofrem o desprezo de todos. Aquelas que velam nas portas das delegacias e das penitenciárias. E ele fala também daquelas onde a viuvez ou abandono acabou transformando também em pai. E ele fala daquelas que estão já na velhice, quando a velhice tomou conta do corpo e por isso elas foram largadas à caridade alheia. Diz Emmanuel, na lição, que essas mulheres mães, muitas vezes, elas são esquecidas, criticadas, elas são alvo de julgamentos, mas mesmo assim, nem por um momento elas abandonam os seus filhos. Emmanuel, na lição, ele cita assim, a lei de causa e efeito, que é uma lei que ninguém escapa, mas, mesmo assim, ele pede a Jesus, ele pede ao nosso mestre que reconforte e abençoe as mães, independente dele. Porque são elas heroínas, diz Emmanuel. Sim, elas são heroínas que muitas vezes pagam à terra altos tributos de sofrimento. Na verdade, essa lição, como ela bem diz o título, é uma oração. E ela então nos leva a muitas reflexões. Quando nós tivermos um tempo, vamos lá ler a lição na íntegra, para nós vermos como ela realmente nos leva a muitas reflexões. No nosso calendário, aqui na Terra, há um dia que é consagrado à mãe, que é o segundo domingo de maio. Mas nós precisamos saber que mãe é algo sublime e que precisa ser homenageada todos os dias, independente de qualquer coisa. E o nosso Mestre Jesus, ele deixa bem claro para nós como mandamento que nós devemos honrar a nossa mãe, assim como nós devemos honrar o nosso pai. E essa palavra honra, que vem do latim, ela significa reverenciar, estimar, valorizar, honrar, é dar respeito, não apenas ao mérito da pessoa, mas à posição que ela ocupa. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem um capítulo todinho dedicado a isso, que se chama Honra ao teu pai e tua mãe. E nesse capítulo, então, Kardec, ele esclarece, o mandamento honra a seu pai e sua mãe é uma decorrência geral da caridade, pois não há como amar o próximo sem amar o nosso pai e a nossa mãe. A palavra honra, pai e mãe, que foi dita por Jesus, e lá em Moisés, no Velho Testamento, também tem isso de honrar o pai e a mãe, é algo que nós temos que pensar, porque nós temos como dever para com eles o da piedade filial. É o que os Espíritos nos ensinam. Isso quer dizer que nós devemos acrescentar ao amor o respeito, as atenções, a submissão e a obediência. Licença, só um pouquinho, gente. E isso tudo, então, resulta no dever de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade manda que nós devemos fazer ao nosso próximo. Na verdade, não há como falar de um tema como esse, sem falar, que está falando, né, mais particularmente das mães, sem falar de família. Afinal, vamos pensar bem,
Tudo começa sempre dentro daquelas 4 paredes que nós chamamos de lar. É lá, no lar, que há os encontros e os reencontros. É lá que nós marcamos encontros com afetos e desafetos, para nós podermos dar continuidade a planos que nós fizemos na espiritualidade. E quem é que está à frente desses planos? Quem que está? Em primeiro lugar, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Depois vem os nossos amigos da espiritualidade, que são superiores moralmente a nós. E aí vem os pais que precisam aceitar a função que lhes cabe. Parece uma coisa assim, meio sem cabimento, né? Em pensar em tantos abandonos que existem no nosso mundo. Mas nós precisamos ver como que isso é importante. Tudo na vida há um planejamento. E a nossa reencarnação, ela foi também planejada. E nós, de posse do nosso livre-arbítrio, nós também participamos desse planejamento. Pode até parecer que não, mas tudo foi minuciosamente planejado e aceito por todas as partes. Deus, o nosso Criador, que Ele tem como atributo a sabedoria, misericórdia, a justiça, que nos criou, dando a nós o livre-arbítrio, Ele nunca nos obriga a nada. Portanto, a escolha de tudo que envolve a nossa vida é nossa. Muitas vezes a gente fala, ou então a gente ouve falar, eu não pedi para nascer, mas que família é essa que eu tenho? Podemos saber que nós pedimos sim. Nós não apenas pedimos, nós imploramos para renascer. E nós escolhemos estar junto com aqueles que são necessários à nossa evolução. Com isso, nós podemos perceber então que família é algo imprescindível nas nossas vidas. É imprescindível a todos nós. Não importa como ela seja composta, de 2 pessoas, 4 pessoas, 8 pessoas, família é aonde tudo começa. E é lá, no nosso lar, que nós aprendemos o beabá do bem viver e do conviver. Por quê? E por quê? Nós temos que pensar, para que se haja uma boa convivência, tem que se começar pela educação. E essa educação que nós estamos falando não é apenas da criança, não. Porque muitas vezes o adulto, ele precisa de muito mais educação do que a criança. É que, na verdade, quando nós falamos na palavra educação, nós logo já nos focamos na criança. E com isso, nós esquecemos que a criança é sempre o resultado da educação que algum adulto deu para ela. E quando nós estamos falando isso, nós não estamos falando já do adolescente, não. Nós não estamos falando do adolescente, porque o adolescente ele já se encontra de posse da sua total personalidade. Nós estamos falando da criança mesmo, quando ela é pequena. Igual a árvore, quando ela é arbusto, ela tem os galhos dela verdinho e pode ser moldada de uma maneira que ela vive até um bonsai, né? A gente pode moldar esse arbusto. Esse momento da vida da criança, nos ensinam os amigos da espiritualidade, é o melhor momento para se transferir para ela regras de bem viver e conviver. Certo? Que quando elas forem adultas, elas vão escolher o caminho que elas acham que é melhor para elas. Afinal, elas também têm o livre-arbítrio delas. E elas vão escolher. E caso elas não queiram seguir os bons exemplos que elas aprenderam dentro do lar, a responsabilidade é a
pena delas. Por isso, a importância da presença dos pais na vida dos filhos. Não querer passar para outros. Não querer que a professora dê educação, a professora dá instrução e não educação. Educação são os pais, os responsáveis, é dentro do lar. E nós não vamos dizer aqui que é apenas a mãe, não. A presença do homem, ela é importantíssima e ela tem um peso enorme na vida da criança. Desde muitos tempos, a responsabilidade da educação sempre caiu nas costas da mulher. Caso o filho não seguisse um caminho muito bom, ou então, se ele escolhesse algo que a família discordasse, a mãe era a culpada. E nós percebemos que até hoje é assim. A mulher é sempre culpada pelas escolhas dos filhos. É como se aquele ser não tivesse pai. Surgiu do nada. Vamos pensar bem, gente. Não é porque eu sou mulher, não. É a realidade. Mas, com a evolução, isso aos poucos está mudando. E dia virá, então, onde não haverá mais essas acusações. A culpa é sua. Você que é culpada do seu filho fazer isso e aquilo. Porque é isso que muitas mulheres ouvem. E por isso, então, a importância que se tem de vivenciar os ensinamentos de Jesus no lar. Há uma frase que resume bem esse vivenciar. Essa frase é de um escritor espírita de nome Guilhom Ribeiro. E ele foi, esse escritor, um grande divulgador da doutrina espírita. E a frase, ela diz assim: reviver os ensinamentos de Jesus nas relações diárias perante a família. Aplicar, através do exemplo, a quantos se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância em um século de tantas mudanças sociais. Vejamos bem quanta verdade que é essa frase. Nós precisamos reviver os ensinamentos de Jesus dentro do lar, nesse século, de tantas mudanças sociais. Essa frase era do século passado. O século mudou e as mudanças continuam enormes. E quando nós lemos essa frase, nós temos que entender bem que não é que a gente tem que viver com a Bíblia debaixo do braço, que a gente tem que esquecer o mundo. Os Espíritos, eles dizem bem para nós: vivam conforme o mundo vive. Não queira ser diferente das outras pessoas, porque isso não dá certo. Então, não é para a gente se isolar, para a gente só ficar rezando. Não, muito pelo contrário. Nós temos que conviver com todas as pessoas. Então, nessa frase há uma grande verdade, porque dentro dos ensinamentos de Jesus, nós realmente encontramos a base para nós termos uma existência de paz, junto com todos aqueles que trocam experiência conosco. E a frase diz que nós vivemos um século de muitas mudanças sociais, e realmente isso é um fato. E como vemos, essas mudanças, elas acontecem a cada dia, a cada hora. E nós percebemos que elas acontecem em todos os setores da vida. As mudanças são enormes. E isso acontece muito dentro das famílias que estão mudando o seu padrão. Hoje, nós vemos famílias compostas por duas mães. Nós vemos famílias compostas por dois pais. Composta por apenas a mãe, ou então pelo pai, ou então por amigos. E não adianta aqueles mais velhos que gostam de dizer: nossa, antigamente era bom. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Estudemos a história da antiguidade, que se refere à família. E veja quanta ilusão que há nós dizermos antigamente que era bom. O fato é que as mudanças sociais, elas estão acontecendo, queiramos
ou não. Uma geração está passando e vai dar lugar a outra. Quando Moisés pegou o povo, segundo o que diz lá o Novo Testamento, o Velho Testamento, e levou para o deserto, e segundo conta, ficaram 40 anos no deserto, tinha um objetivo, claro que sim, para as gerações passar, para aqueles antigos, aqueles que eram antigos, arraigados a preconceitos, morressem, para que a nova geração viesse e desse um up, vamos dizer assim, na humanidade. E é o que está acontecendo hoje. A geração, a minha geração está passando, mas as outras estão aí. Isso faz parte da lei divina, é a lei do progresso, que não para jamais. Ela não para e ela independe da nossa vontade. Lá no livro A Gênese, Kardec, ele dedicou um capítulo intitulado A Nova Geração. Isso há mais de 150 anos, 1868. Esse capítulo é dedicado à nova geração. Vamos lá ler o que acontece. E ele diz que a nova geração, ela vem para derrubar tabus, acabar com preconceitos, modificar o quadro moral do planeta, que é tão criticado pelos mais velhos. A nova geração está certa? Não sei. Quem é que sabe se está certa, né? Mas uma coisa é certa, as mudanças, elas são necessárias, elas precisam acontecer. E quando, então, nós começamos a nossa exposição, nós estávamos falando das mães, né? E nós lemos um artigo interessante. Esse artigo, ele começava assim com uma pergunta: que mistério que envolve as mães? É uma pergunta interessante essa, né? E difícil de ser explicada. Não existe uma única criatura no mundo que não haja experimentado o envolvimento da sua mãe. Seja um envolvimento positivo, um envolvimento amoroso, seja um envolvimento lamentável, um envolvimento doentio. Mas ninguém escapa à presença da mãe. Mesmo que essa mãe tenha o filho e largue lá no hospital, ninguém escapa à presença da mãe, porque sente falta. As mães são criaturas tão especiais, estava dizendo lá nesse artigo, que às vezes até atormenta os filhos, que é uma realidade, né? Que às vezes a gente até atormenta os nossos filhos, desejosa de impulsionar ele ao bem. Muitas vezes ela abafa a vida dos filhos também, mas ela faz isso por quê? Porque ela quer proteger. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec, ele faz uma pergunta aos amigos da espiritualidade: qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens? E os espíritos respondem assim claramente a Kardec: a missão mais importante é a da mulher. E eles complementam, porque ela educa o homem. Vejam bem a importância disso, a importância do papel da mulher consciente dos seus deveres, que tem a certeza da sua influência. Porque não há uma única mãe que não exerça influência sobre os seus filhos. Mas o que nós devemos perceber nessa resposta que Kardec recebeu dos espíritos é que os tempos eram outros. Eram outros os tempos. Hoje nós já temos uma outra visão. Porque a educação dos filhos, ela pertence tanto ao pai quanto à mãe. Mas uma coisa nós não podemos negar: a mãe exerce uma grande influência sobre os filhos, sim. E essa influência, ela pode ser boa ou ela pode ser má. Depende apenas da mulher. Mas independente disso, mesmo parecendo que a mulher está errando, mãe, ela quer sempre acertar. Segundo os ensinamentos dos espíritos, o maior transe mediúnico que existe está na gravidez. Quando eu li isso, eu achei nunca tinha pensado
em relação a isso. Mas é uma grande verdade. Porque são 9 meses em que a mulher filtra o psiquismo do filho. E são 9 meses que ela projeta sobre ele o seu psiquismo. Tanto é verdade que a mãe, ela conhece o filho nos mínimos detalhes. Ela conhece intimamente. O filho também conhece a mãe. A mãe conhece os filhos pelo andar, pelo respirar, pelo olhar. Ela conhece. E os filhos conhecem a mãe também. Se ela está contente, triste, se ela está magoada, se ela está angustiada. Eles podem não falar nada, né? Porque a mulher é mais a que fala. Mas o filho também conhece. E ele sabe quando a mãe está assim. É uma troca de fluidos muito grandes que se dá entre mãe e filhos, que a gente não consegue ver através de olhos físicos. Na verdade, as mães, elas são instrumentos de Deus que recebem os filhos para ajudá-los em sua evolução. Olha só que responsabilidade que tem mãe e pai. Recebe os filhos para ajudá-los em sua evolução. E nós podemos perceber que tanto a mulher rica, inteligente, aquela mulher intelectual, tanto quanto a mulher pobre, sem instrução, elas têm a mesma habilidade para ser mãe. Muitas vezes a mulher, ela não consegue ser mãe de filhos carnais, mas elas são mãe dos sobrinhos, elas são mãe dos filhos mais novos, elas são mãe das crianças que estão ali por perto. Toda mulher, ela traz em si um mistério que se chama maternidade. E a maternidade é o amor de Deus sobre todos nós. Aí os homens podem, nossa, mas então Deus privilegiou só as mulheres? Claro que não. Somos espíritos imortais. Espírito não tem sexo. Ora somos homens, ora somos mulheres. E é assim que Deus nos criou. Então, todos nós temos a mesma oportunidade. E a maternidade é o amor de Deus. Por isso e muito mais, nós temos que aprender, de verdade, a reverenciar a nossa mãe. Isso faz parte da piedade filial, como nós já citamos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos pensar bem. Nesse século de tantas mudanças sociais, muitos de nós estamos querendo descartar pai e mãe. Mas os espíritos, eles deixam bem claro para nós que é sobretudo na velhice que nós temos que cercar eles de solicitude, de atenção, de cuidados e de carinho. Nós devemos realizar os desejos dos nossos pais nos mínimos detalhes, como eles realizaram o nosso desejo quando nós éramos criança. E é sobretudo com os pais sem recurso que nós devemos praticar a verdadeira piedade filial, sem esperar nada em troca. Porque tem muitos que estão cuidando dos pais com interesse nos bens materiais que ele tem. E muitos se apossam desses bens e também não cuidam. Algumas mães, alguns pais, às vezes se descuidam de seus deveres. Eles não são para os filhos o que eles deveriam ser. Mas nós precisamos saber de uma coisa: só Deus pode julgá-los. E não os filhos podem julgar. E se a lei da caridade, ela estabelece pagar o mal com o bem, Jesus que falou isso, é lei de caridade. Nós temos que pagar o mal com o bem. Nós temos que ser indulgente com as imperfeições alheias. Nós temos que esquecer e perdoar as ofensas. E nós temos mesmo até que amar o nosso inimigo. Quanto maior será o nosso dever em relação aos pais, e mais particularmente as mães. Pensemos nisso, amigos. Pensemos nisso seriamente, com bastante seriedade. Pensemos nisso e não tratemos a nossa mãe, o nosso pai, como se eles fossem um fardo.
Não façamos de nossa mãe um fardo, para que um dia nós não cheguemos a chorar por sentir falta desse fardo. Nós que trabalhamos em hospital, durante muitos anos, nós vimos muitas pessoas desencarnando. E nas últimas horas do moribundo, a maioria deles, a palavra que sai da boca dele se refere à mãe. Pensemos nisso. Gente, eu achei que não ia dar tempo, mas vai dar tempo. Eu encontrei num livro um poema muito bonito, um livro que chama Os Dois Amores. E nesse livro tem esse poema. E eu trouxe ele para nós ouvirmos e refletirmos através dele, né? E que vocês tenham, então, um pouquinho mais de paciência. Esse poema é de Emmanuel, ele chega até nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim: honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era um segredo da vida, entre o derrotamento e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil, que sendo moça envelheceu de repente, para que desabrocasses a luz. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela, que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclama a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, mas também atravessou longos meses de vigília, para que viesses a pronunciar as palavras primeiras. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma. Nunca ferirás a tua mãe, ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa em relação à opinião. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, que se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho na romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida a iluminar-te por dentro com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. E que assim, então, amigos, nós possamos de verdade ouvir e praticar a orientação do nosso Mestre Jesus. Honre a teu pai e a tua mãe. Talvez a nossa mamãe não esteja mais aqui entre nós, né? Dependendo da idade, ela já se foi. Mas elevemos o nosso pensamento a ela, aonde ela estiver, o pensamento de gratidão por ter nos dado a oportunidade de uma nova encarnação. E que nós tenhamos um domingo maravilhoso e até uma próxima oportunidade.